Ele se chama Thales, e essa é sua forma de se comunicar com o mundo. Meu nome é Solange Silva de Brito. Meu sinal é assim. Thales e Solange são surdos cegos. A surdo-cegueira se caracteriza pela perda parcial ou total da visão e da audição, sentidos importantes para a relação de uma pessoa com o mundo. A privação desses sentidos provoca graves problemas de comunicação. Mas se for dada a oportunidade, o indivíduo pode aprender a se relacionar. As principais causas da surdo-cegueira no Brasil estão relacionadas a doenças como rubéola materna, toxoplasmose, herpes, AIDS, sífilis, o nascimento prematuro e síndromes genéticas. Pode ser classificada de duas formas: pré-linguística, indivíduos que nasceram ou adquiriram a surdo-cegueira antes de aprender uma língua, e pós-linguística, crianças, jovens e adultos que apresentam perda auditiva ou visual e adquirem a outra deficiência depois de terem aprendido uma língua, seja oral ou de sinais. Elas apresentam, em geral, problemas na comunicação, informação e mobilidade. É difícil se traçar o perfil único desses sujeitos, devido a uma série de fatores, como, por exemplo, causas que levaram a essa condição, a época da aquisição das deficiências e a intensidade das perdas, além da condição sociofamiliar, cultural, e também dos recursos que esses sujeitos e suas famílias têm, como escola, assistência médica. A surdo-cegueira pode ser dividida em 4 grupos: os que são surdos e cegos, os que apresentam surdez e baixa visão, os com perda auditiva e cegueira, e ainda os que apresentam baixa visão e perda auditiva. Surdos cegos, portanto, podem ser totalmente surdos e cegos, ou ter visão suficiente para se mover em seus ambientes, reconhecer pessoas, ver a língua de sinais em pequena distância e talvez ler a escrita ampliada. Outras têm audição suficiente para reconhecer sons familiares, entender alguma fala ou desenvolver a própria fala. E o tato é fundamental nesse processo. É a principal forma dos surdos cegos se relacionar. A percepção tátil quase sempre está associada às informações captadas pelos outros sentidos. O tato será o sentido de complementação das informações recebidas por meio da visão ou da audição. Dependendo da época de aquisição da surdo-cegueira, alguns surdos cegos tiveram a oportunidade de desenvolver a fala. Outros, por terem nascido só com a surdez, eles desenvolveram a língua de sinais. Uma vez que a criança nasce, é muito importante que ela seja bem avaliada. Então, hoje em dia, a gente já tem, a gente procura uma conscientização maior com relação à pesquisa do reflexo vermelho, o reflexo de Brickner. O que é isso? É uma criança que nasce, se você olhando
os olhinhos dela com um aparelho que é um oftalmoscópio e tem um reflexo que não seja aquele avermelhado que normalmente a gente tem numa fotografia com flash, isso pode nos sugerir a presença de uma catarata, a presença de um tumor intraocular ou a presença de retinopatia da prematuridade. O primeiro exame que se faz é a impedanciometria. A impedanciometria visa avaliar se existe muco, alteração de pressão na parte média do ouvido, aquela parte que dá problema quando você fica resfriado. Aí você passa para a parte interna, para a cóclea, que é o órgão, o ouvido interno que faz a gente ouvir. O exame que a gente faz é o exame de emissão autoacústica, chamado teste da orelhinha. Então esse teste mostra de uma forma muito rápida como está a cóclea. Assim, bem precocemente, e precocemente significa no máximo até 3 meses, ok? Porque a gente pressupõe, se ela tem um problema visual e também auditivo, se a gente intervir precocemente, pelo menos no auditivo, né? A gente vai conseguir a melhora de todo o rendimento. Thales é surdo-cego pré-linguístico. Ele nasceu prematuro e com problemas. Seus pais procuraram logo o tratamento adequado e ele conseguiu desenvolver a audição e a fala. Foi difícil, eu chorei muito, volta e meia a gente pensa no futuro, né? Eu penso muito no futuro dele, mas a gente tenta passear com ele, fazer o que a gente pode por ele. Até hoje, a gente trata ele assim como se ele não tivesse problema. Às vezes eu esqueço que ele tem esse problema de visão. Para a gente desenvolver um programa adequado para essas crianças, é necessário que a gente tenha a participação da família. A família, ela vai participar e colaborar com nós, professores, na elaboração do programa educacional, digamos assim, desses sujeitos, no sentido de que eles nos trazem informações importantes do comportamento da criança. A comunicação é o principal desafio dos surdos-cegos e de seus mediadores, pais, parentes, professores, pois eles são a ponte entre o surdo-cego e a interação social dele. E para se desenvolver, eles precisam aprender formas de se comunicar ajustadas à sua capacidade perceptiva, como, por exemplo, língua de sinais tátil, língua de sinais em campo visual, escrita alfabética, tadoma, perda sensorial primária, ou seja, se ele perdeu a audição, ele vai desenvolver a língua de sinais. Portanto, ele vai falar em língua de sinais. E aí, a sua língua, a forma de comunicação mais apropriada para ele será a língua de sinais tátil. Para outros que perderam a audição depois de terem adquirido a língua oral, será mantida a língua oral e a forma de comunicação que eles podem se comunicar com outros será através de uma técnica que a gente chama de tadoma, que é o posicionamento das mãos do surdo-cego sobre a face do interlocutor para que ele possa sentir, através do sentido tátil, né, dos seus dedos, a vibração, ponto de articulação dos fonemas emitidos pelo seu interlocutor. Solange é surdo-cega pós-linguística. Ela nasceu surda e aos 8 anos começou a perder a visão até ficar cega. A deficiência auditiva, ela vem desde o nascimento e pode ser parcial ou total. E a deficiência visual, muitas vezes, ela vem pela retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa da retina, que na maioria das vezes começa a segunda, terceira década de vida, mas na síndrome de Usher, ela geralmente começa na primeira década de vida e leva a uma perda da visão periférica, e a pessoa vai perdendo visão periférica, mantendo uma visão central. Isso geralmente evolui para uma cegueira. O papel do geneticista, a priori, é de você examinar a criança e tentar definir quadros ou sinais e sintomas que possam definir uma síndrome. Muitas síndromes você consegue fazer este raciocínio e definir uma causa. Muitas outras síndromes você consegue caracterizá-la
como uma síndrome, mas você não tem ainda uma etiologia definida. E essas dificuldades não fizeram Dona Maria da Penha desistir de educar seus filhos. Ela buscou ajuda no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Eu acho que foi muito importante, porque o que seria delas se não tivesse? Foi luta, foi muita luta. Que eu morava no subúrbio nessa época, morava na Penha, não sei se você conhece. Eu saía, levantava 4 horas da manhã para botar 5 dentro de um ônibus, andava até o ponto do ônibus, era longe, mas eu levava elas, e elas iam chorando, chegava lá, era uma luta para descer do ônibus, sempre sozinha. Ou chorando, do jeito que fosse, eles iam estudar, e graças a Deus deu certo. Solange começou no INES, onde estudaram suas irmãs. Aprendeu a língua brasileira de sinais, Libras, antes de ficar cega. E hoje se comunica por meio da língua de sinais tátil. Ela continua seus estudos no Instituto Benjamin Constant e faz planos para o futuro. Eu gosto muito de passear, né, me distrair, de andar junto com... Sempre que tiver uma pessoa junto comigo, eu prefiro, né? Porque eu gosto muito de caminhar, porque eu não enxergo nada, eu preciso que uma pessoa vá me guiando, né? Então, eu gosto muito de sair com pessoas para conversar, contar piada, perguntar o que está acontecendo na rua. Quando eu vou comprar uma blusa, eu gosto de ir com uma pessoa para me descrever a roupa da loja, a cor. Eu gosto muito de brincar, né? Eu gosto muito de viajar, ir para festas, bater papo com outros surdos. Isso é muito bom. O surdo cego tem potencial para desenvolver habilidades e assim participar mais de sua realidade. É só ter a oportunidade. E essa chance também foi encontrada pela mãe de Marco Júnior no INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, um órgão do governo federal que é centro de referência nacional na área da surdez. Lá, ele e outros jovens e crianças com surdo-cegueira recebem atendimento de acordo com suas necessidades de aprendizagem e estilo individual. No INES funciona o Centro de Atendimento Alternativo Florescer, o CAAF, que atende crianças e jovens surdos-cegos e aqueles com deficiência múltipla adquirida antes de nascer. O trabalho do CAAF tem como objetivo promover ao máximo o potencial individual do aluno. O foco é o processo de interação, comunicação e relação do surdo-cego com outras pessoas, levando-se em conta as necessidades, desejos, interesses e prioridades deles e de seus familiares. Pensar nessas pessoas com surdo-cegueira é começar a pensar diferente, né? Imaginar de que forma que eles podem ver esse mundo, que não é o mesmo que eu vejo, né? De que forma que eles vão interagir com esse mundo, com as pessoas que o cercam. São pessoas que são privadas, né, de qualquer tipo de comunicação desde o seu nascimento. Então nós estamos aqui para poder ajudar essa comunicação, ajudar eles a se relacionarem com tudo que está à volta deles. Né? A gente tem que estar muito atenta sempre, porque cada expressão, cada gesto, às vezes um grito, um sorriso, um choro, uma gargalhada, podem representar, e na maioria das vezes representa, uma forma de comunicação deles com a gente, que é a primeira relação que começa a se estabelecer para a gente poder ir melhorando aos poucos e facilitando essa forma deles se comunicarem e se relacionarem com as pessoas. Então eles têm que buscar uma forma de me dizer que eles querem mais, que eles estão satisfeitos ou que eles querem, antes de começar, ir para aquela atividade. Então isso facilita, porque eles vão tentando de alguma maneira me dizer isso e aos poucos a gente vai descobrindo o que eles estão querendo dizer com cada expressão, com cada movimento. Um trabalho que é extensivo às famílias. Mães, pais e parentes participam e também são acompanhados pelos profissionais do CAAF. Esta concepção de ensino tem os pais como parceiros, cooperadores do processo. As famílias trazem informações essenciais para o processo de aprendizagem e na elaboração dos programas individuais das crianças. É muito importante
que as famílias elas busquem um atendimento educacional específico para os seus filhos. Mas é importante também que as escolas se preparem para receber essas crianças para um atendimento adequado, de acordo com as suas necessidades. Interagir, estabelecer contato com o mundo, é vital para todo o ser humano. Sendo assim, é possível a qualquer pessoa desenvolver habilidades e se relacionar, de saber que é possível festejar a vida nas formas possíveis de se comunicar. Acreditar nas pessoas é dar a elas oportunidade. Ele se chama Thales, e essa é sua forma de se comunicar com o mundo. Meu nome é Solange Silva de Brito. Meu sinal é assim. Thales e Solange são surdos cegos. A surdo-cegueira se caracteriza pela perda parcial ou total da visão e da audição, sentidos importantes para a relação de uma pessoa com o mundo. A privação desses sentidos provoca graves problemas de comunicação. Mas se for dada a oportunidade, o indivíduo pode aprender a se relacionar. As principais causas da surdo-cegueira no Brasil estão relacionadas a doenças como rubéola materna, toxoplasmose, herpes, AIDS, sífilis, o nascimento prematuro e síndromes genéticas. Pode ser classificada de duas formas: pré-linguística, indivíduos que nasceram ou adquiriram a surdo-cegueira antes de aprender uma língua, e pós-linguística, crianças, jovens e adultos que apresentam perda auditiva ou visual e adquirem a outra deficiência depois de terem aprendido uma língua, seja oral ou de sinais. Elas apresentam, em geral, problemas na comunicação, informação e mobilidade. É difícil se traçar o perfil único desses sujeitos devido a uma série de fatores, como, por exemplo, causas que levaram a essa condição, a época da aquisição das deficiências e a intensidade das perdas, além da condição sociofamiliar, né, cultural, e também dos recursos que esses sujeitos e suas famílias têm.
como escola, assistência médica. A surdo-cegueira pode ser dividida em 4 grupos: os que são surdos e cegos, os que apresentam surdez e baixa visão, os com perda auditiva e cegueira, e ainda os que apresentam baixa visão e perda auditiva. Surdos cegos, portanto, podem ser totalmente surdos e cegos, ou ter visão suficiente para se mover em seus ambientes, reconhecer pessoas, ver a língua de sinais em pequena distância e talvez ler a escrita ampliada. Outras têm audição suficiente para reconhecer sons familiares, entender alguma fala ou desenvolver a própria fala. E o tato é fundamental nesse processo. É a principal forma dos surdos cegos se relacionar. A percepção tátil quase sempre está associada às informações captadas pelos outros sentidos. O tato será o sentido de complementação das informações recebidas por meio da visão ou da audição. Dependendo da época de aquisição da surdo-cegueira, alguns surdos cegos tiveram a oportunidade de desenvolver a fala. Outros, por terem nascido só com a surdez, eles desenvolveram a língua de sinais. Uma vez que a criança nasce, é muito importante que ela seja bem avaliada. Então, hoje em dia, a gente já tem, a gente procura uma conscientização maior com relação à pesquisa do reflexo vermelho, o reflexo de Brickner. O que é isso? É uma criança que nasce, se você, olhando os olhinhos dela com um aparelho que é um oftalmoscópio e tem um reflexo que não seja aquele avermelhado, que normalmente a gente tem numa fotografia com flash, isso pode nos sugerir a presença de uma catarata, a presença de um tumor intraocular ou a presença de retinopatia da prematuridade. O primeiro exame que se faz é a impedanciometria. A impedanciometria visa avaliar se existe muco, alteração de pressão na parte média do ouvido, aquela parte que dá problema quando você fica resfriado. Aí você passa para a parte interna, para a cóclea, que é o órgão, o ouvido interno que faz a gente ouvir. O exame que a gente faz é o exame de emissão autoacústica, chamado teste da orelhinha. Então esse teste mostra de uma forma muito rápida como está a cóclea. Assim, bem precocemente, e precocemente significa no máximo até 3 meses, ok? Porque a gente pressupõe, se ela tem um problema visual e também auditivo, se a gente intervir precocemente, pelo menos no auditivo, né? A gente vai conseguir a melhora de todo o rendimento. Thales é surdo-cego pré-linguístico. Ele nasceu prematuro e com problemas. Seus pais procuraram logo o tratamento adequado e ele conseguiu desenvolver a audição e a fala. Foi difícil, eu chorei muito, volta e meia, a gente pensa no futuro, né? Eu penso muito no futuro dele, mas a gente tenta passear com ele, fazer o que a gente pode por ele. Até hoje, a gente trata ele assim como se ele não tivesse problema. Às vezes eu esqueço que ele tem esse problema de visão. Para a gente desenvolver um programa adequado para essas crianças, é necessário que a gente tenha a participação da família. A família, ela vai participar e colaborar com nós, professores, na elaboração do programa educacional, digamos assim, desses sujeitos, no sentido de que eles nos trazem informações importantes do comportamento da criança. A comunicação é o principal desafio dos surdos-cegos e de seus mediadores, pais, parentes, professores, pois eles são a ponte entre o surdo-cego e a interação social dele. E para se desenvolver, eles precisam aprender formas de se comunicar ajustadas à sua capacidade perceptiva, como, por exemplo, língua de sinais tátil, língua de sinais em campo visual, escrita alfabética, tadoma, perda sensorial primária, ou seja, se ele perdeu a audição, ele vai desenvolver a língua de sinais. Portanto, ele vai falar em língua de sinais.
e aí a sua língua, a forma de comunicação mais apropriada para ele será a língua de sinais tátil. Para outros que perderam a audição depois de terem adquirido a língua oral, será mantida a língua oral e a forma de comunicação que eles podem se comunicar com outros será através de uma técnica que a gente chama de tadoma, que é o posicionamento das mãos do surdo cego sobre a face do interlocutor para que ele possa sentir, através do sentido tátil, né, dos seus dedos, a vibração, o ponto de articulação dos fonemas emitidos pelo seu interlocutor. Solange é surdo-cega pós-linguística. Ela nasceu surda e aos 8 anos começou a perder a visão até ficar cega. A deficiência auditiva, ela vem desde o nascimento e pode ser parcial ou total. E a deficiência visual, muitas vezes, ela vem pela retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa da retina, que na maioria das vezes começa a segunda, terceira década de vida, mas na síndrome de Usher, ela geralmente começa na primeira década de vida e leva a uma perda da visão periférica, e a pessoa vai perdendo visão periférica, mantendo uma visão central. Isso geralmente evolui para uma cegueira. O papel do geneticista, a priori, é de você examinar a criança e tentar definir quadros ou sinais e sintomas que possam definir uma síndrome. Muitas síndromes você consegue fazer este raciocínio e definir uma causa. Muitas outras síndromes você consegue caracterizá-la como uma síndrome, mas você não tem ainda uma etiologia definida. E essas dificuldades não fizeram Dona Maria da Penha desistir de educar seus filhos. Ela buscou ajuda no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Eu acho que foi muito importante, porque o que seria delas se não tivesse? Foi luta, foi muita luta. Que eu morava no subúrbio nessa época, morava na Penha, não sei se você conhece. Eu saía, levantava 4 horas da manhã para botar 5 dentro de um ônibus, andava até o ponto do ônibus, era longe, mas eu levava elas, e elas iam chorando, chegava lá, era uma luta para descer do ônibus, sempre sozinha. Ou chorando, do jeito que fosse, eles iam estudar, e graças a Deus deu certo. Solange começou no INES, onde estudaram suas irmãs. Aprendeu a língua brasileira de sinais, Libras, antes de ficar cega. E hoje se comunica por meio da língua de sinais tátil. Ela continua seus estudos no Instituto Benjamin Constant e faz planos para o futuro. Eu gosto muito de passear, né, me distrair, de andar junto com... Sempre que tiver uma pessoa junto comigo, eu prefiro, né? Porque eu gosto muito de caminhar, porque eu não enxergo nada, eu preciso que uma pessoa vá me guiando, né? Então, eu gosto muito de sair com pessoas para conversar, contar piada, perguntar o que está acontecendo na rua. Quando eu vou comprar uma blusa, eu gosto de ir com uma pessoa para me descrever a roupa da loja, a cor. Eu gosto muito de brincar, né? Eu gosto muito de viajar, ir para festas, bater papo com outros surdos. Isso é muito bom. O surdo-cego tem potencial para desenvolver habilidades e assim participar mais de sua realidade. É só ter a oportunidade. E essa chance também foi encontrada pela mãe de Marco Júnior no INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, um órgão do governo federal que é centro de referência nacional na área da surdez. Lá, ele e outros jovens e crianças com surdo-cegueira recebem atendimento de acordo com suas necessidades de aprendizagem e estilo individual. No INES funciona o Centro de Atendimento Alternativo Florescer, o CAAF, que atende crianças e jovens surdos-cegos e aqueles com deficiência múltipla adquirida antes de nascer. O trabalho do CAAF tem como objetivo promover ao máximo o potencial individual do aluno. O foco é o processo de interação, comunicação e relação do surdo-cego com outras pessoas, levando-se em conta as necessidades, desejos, interesses e prioridades deles e de seus familiares. Pensar nessas pessoas com surdo-cegueira
é começar a pensar diferente, né? Imaginar de que forma que eles podem ver esse mundo, que não é o mesmo que eu vejo, né? De que forma que eles vão interagir com esse mundo, com as pessoas que o cercam. São pessoas que são privadas, né, de qualquer tipo de comunicação desde o seu nascimento. Então nós estamos aqui para poder ajudar essa comunicação, ajudar eles a se relacionarem com tudo que está à volta deles. Né? A gente tem que estar muito atenta sempre, porque cada expressão, cada gesto, às vezes um grito, um sorriso, um choro, uma gargalhada, podem representar, e na maioria das vezes representa, uma forma de comunicação deles com a gente, que é a primeira relação que começa a se estabelecer para a gente poder ir melhorando aos poucos e facilitando essa forma deles se comunicarem e se relacionarem com as pessoas. Então eles têm que buscar uma forma de me dizer que eles querem mais, que eles estão satisfeitos ou que eles querem, antes de começar, ir para aquela atividade. Então isso facilita, porque eles vão tentando de alguma maneira me dizer isso e aos poucos a gente vai descobrindo o que eles estão querendo dizer com cada expressão, com cada movimento. Um trabalho que é extensivo às famílias. Mães, pais e parentes participam e também são acompanhados pelos profissionais do CAAF. Esta concepção de ensino tem os pais como parceiros, cooperadores do processo. As famílias trazem informações essenciais para o processo de aprendizagem e na elaboração dos programas individuais das crianças. É muito importante que as famílias elas busquem um atendimento educacional específico para os seus filhos. Mas é importante também que as escolas se preparem para receber essas crianças para um atendimento adequado, de acordo com as suas necessidades. Interagir, estabelecer contato com o mundo, é vital para todo o ser humano. Sendo assim, é possível a qualquer pessoa desenvolver habilidades e se relacionar, de saber que é possível festejar a vida nas formas possíveis de se comunicar. Acreditar nas pessoas é dar a elas oportunidade. Ele se chama Thales, e essa é sua forma de se comunicar com o mundo. Meu nome é Solange Silva de Brito. Meu sinal é assim. Thales e Solange são surdos cegos.
A surdo-cegueira se caracteriza pela perda parcial ou total da visão e da audição, sentidos importantes para a relação de uma pessoa com o mundo. A privação desses sentidos provoca graves problemas de comunicação. Mas se for dada a oportunidade, o indivíduo pode aprender a se relacionar. As principais causas da surdo-cegueira no Brasil estão relacionadas a doenças como rubéola materna, toxoplasmose, herpes, AIDS, sífilis, o nascimento prematuro e síndromes genéticas. Pode ser classificada de duas formas: pré-linguística, indivíduos que nasceram ou adquiriram a surdo-cegueira antes de aprender uma língua, e pós-linguística, crianças, jovens e adultos que apresentam perda auditiva ou visual e adquirem a outra deficiência depois de terem aprendido uma língua, seja oral ou de sinais. Elas apresentam, em geral, problemas na comunicação, informação e mobilidade. É difícil se traçar o perfil único desses sujeitos devido a uma série de fatores, como, por exemplo, causas que levaram a essa condição, a época da aquisição das deficiências e a intensidade das perdas, além da condição sociofamiliar, né, cultural, e também dos recursos que esses sujeitos e suas famílias têm, como escola, assistência médica. A surdo-cegueira pode ser dividida em 4 grupos: os que são surdos e cegos, os que apresentam surdez e baixa visão, os com perda auditiva e cegueira, e ainda os que apresentam baixa visão e perda auditiva. Surdos cegos, portanto, podem ser totalmente surdos e cegos, ou ter visão suficiente para se mover em seus ambientes, reconhecer pessoas, ver a língua de sinais em pequena distância e talvez ler a escrita ampliada. Outras têm audição suficiente para reconhecer sons familiares, entender alguma fala ou desenvolver a própria fala. E o tato é fundamental nesse processo. É a principal forma dos surdos cegos se relacionar. A percepção tátil quase sempre está associada às informações captadas pelos outros sentidos. O tato será o sentido de complementação das informações recebidas por meio da visão ou da audição. Dependendo da época de aquisição da surdo-cegueira, alguns surdos cegos tiveram a oportunidade de desenvolver a fala. Outros, por terem nascido só com a surdez, eles desenvolveram a língua de sinais. Uma vez que a criança nasce, é muito importante que ela seja bem avaliada. Então, hoje em dia, a gente já tem, a gente procura uma conscientização maior com relação à pesquisa do reflexo vermelho, o reflexo de Brickner. O que é isso? É uma criança que nasce, se você, olhando os olhinhos dela com um aparelho que é um oftalmoscópio e tem um reflexo que não seja aquele avermelhado que normalmente a gente tem numa fotografia com flash, isso pode nos sugerir a presença de uma catarata, a presença de um tumor intraocular ou a presença de retinopatia da prematuridade. O primeiro exame que se faz é a impedanciometria. A impedanciometria visa avaliar se existe muco, alteração de pressão na parte média do ouvido, aquela parte que dá problema quando você fica resfriado. Aí você passa para a parte interna, para a cóclea, que é o órgão, o ouvido interno que faz a gente ouvir. O exame que a gente faz é o exame de emissão otoacústica, chamado teste da orelhinha. Então esse teste mostra de uma forma muito rápida como está a cóclea. Assim, bem precocemente, e precocemente significa no máximo até 3 meses, ok? Porque a gente pressupõe, se ela tem um problema visual e também auditivo, se a gente intervir precocemente, pelo menos no auditivo, né? A gente vai conseguir a melhora de todo o rendimento. Thales é surdo-cego pré-linguístico. Ele nasceu prematuro e com problemas. Seus pais procuraram logo o tratamento adequado e ele conseguiu desenvolver a audição e a fala. Foi difícil, eu chorei muito, volta e meia a gente
pensa no futuro, né? Eu penso muito no futuro dele, mas a gente tenta passear com ele, fazer o que a gente pode por ele. Até hoje, a gente trata ele assim como se ele não tivesse problema. Às vezes eu esqueço que ele tem esse problema de visão. Para a gente desenvolver um programa adequado para essas crianças, é necessário que a gente tenha a participação da família. A família, ela vai participar e colaborar com nós, professores, na elaboração do programa educacional, digamos assim, desses sujeitos, no sentido de que eles nos trazem informações importantes do comportamento da criança. A comunicação é o principal desafio dos surdos-cegos e de seus mediadores, pais, parentes, professores, pois eles são a ponte entre o surdo-cego e a interação social dele. E para se desenvolver, eles precisam aprender formas de se comunicar ajustadas à sua capacidade perceptiva, como, por exemplo, língua de sinais tátil, língua de sinais em campo visual, escrita alfabética, tadoma, perda sensorial primária, ou seja, se ele perdeu a audição, ele vai desenvolver a língua de sinais. Portanto, ele vai falar em língua de sinais. E aí, a sua língua, a forma de comunicação mais apropriada para ele será a língua de sinais tátil. Para outros que perderam a audição depois de terem adquirido a língua oral, será mantida a língua oral e a forma de comunicação que eles podem se comunicar com outros será através de uma técnica que a gente chama de tadoma, que é o posicionamento das mãos do surdo-cego sobre a face do interlocutor para que ele possa sentir, através do sentido tátil, né, dos seus dedos, a vibração, ponto de articulação dos fonemas emitidos pelo seu interlocutor. Solange é surdo-cega pós-linguística. Ela nasceu surda e aos 8 anos começou a perder a visão até ficar cega. A deficiência auditiva, ela vem desde o nascimento e pode ser parcial ou total. E a deficiência visual, muitas vezes, ela vem pela retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa da retina, que na maioria das vezes começa a segunda, terceira década de vida, mas na síndrome de Usher, ela geralmente começa na primeira década de vida e leva a uma perda da visão periférica, e a pessoa vai perdendo visão periférica, mantendo uma visão central. Isso geralmente evolui para uma cegueira. O papel do geneticista, a priori, é de você examinar a criança e tentar definir quadros ou sinais e sintomas que possam definir uma síndrome. Muitas síndromes você consegue fazer este raciocínio e definir uma causa. Muitas outras síndromes você consegue caracterizá-la como uma síndrome, mas você não tem ainda uma etiologia definida. E essas dificuldades não fizeram Dona Maria da Penha desistir de educar seus filhos. Ela buscou ajuda no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Eu acho que foi muito importante, porque o que seria delas se não tivesse? Foi luta, foi muita luta. Que eu morava no subúrbio nessa época, morava na Penha, não sei se você conhece. Eu saía, levantava 4 horas da manhã para botar 5 dentro de um ônibus, andava até o ponto do ônibus, era longe, mas eu levava elas, e elas iam chorando, chegava lá, era uma luta para descer do ônibus, sempre sozinha. Ou chorando, do jeito que fosse, eles iam estudar, e graças a Deus deu certo. Solange começou no INES, onde estudaram suas irmãs. Aprendeu a língua brasileira de sinais, Libras, antes de ficar cega. E hoje se comunica por meio da língua de sinais tátil. Ela continua seus estudos no Instituto Benjamin Constant e faz planos para o futuro. Eu gosto muito de passear, né, me distrair, de andar junto com... Sempre que tiver uma pessoa junto comigo, eu prefiro, né?
porque eu gosto muito de caminhar, porque eu não enxergo nada, eu preciso que uma pessoa vá me guiando, né? Então, eu gosto muito de sair com pessoas para conversar, contar piada, perguntar o que está acontecendo na rua. Quando eu vou comprar uma blusa, eu gosto de ir com uma pessoa para me descrever a roupa da loja, a cor. Eu gosto muito de brincar, né? Eu gosto muito de viajar, ir para festas, bater papo com outros surdos. Isso é muito bom. O surdo-cego tem potencial para desenvolver habilidades e assim participar mais de sua realidade. É só ter a oportunidade. E essa chance também foi encontrada pela mãe de Marco Júnior no INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, um órgão do governo federal que é centro de referência nacional na área da surdez. Lá, ele e outros jovens e crianças com surdo-cegueira recebem atendimento de acordo com suas necessidades de aprendizagem e estilo individual. No INES funciona o Centro de Atendimento Alternativo Florescer, o CAAF, que atende crianças e jovens surdos-cegos e aqueles com deficiência múltipla adquirida antes de nascer. O trabalho do CAAF tem como objetivo promover ao máximo o potencial individual do aluno. O foco é o processo de interação, comunicação e relação do surdo-cego com outras pessoas, levando-se em conta as necessidades, desejos, interesses e prioridades deles e de seus familiares. Pensar nessas pessoas com surdo-cegueira é começar a pensar diferente, né? Imaginar de que forma que eles podem ver esse mundo, que não é o mesmo que eu vejo, né? De que forma que eles vão interagir com esse mundo, com as pessoas que o cercam. São pessoas que são privadas, né, de qualquer tipo de comunicação desde o seu nascimento. Então nós estamos aqui para poder ajudar essa comunicação, ajudar eles a se relacionarem com tudo que está à volta deles. Né? A gente tem que estar muito atenta sempre, porque cada expressão, cada gesto, às vezes um grito, um sorriso, um choro, uma gargalhada, podem representar, e na maioria das vezes representa, uma forma de comunicação deles com a gente, que é a primeira relação que começa a se estabelecer para a gente poder ir melhorando aos poucos e facilitando essa forma deles se comunicarem e se relacionarem com as pessoas. Então eles têm que buscar uma forma de me dizer que eles querem mais, que eles estão satisfeitos ou que eles querem, antes de começar, ir para aquela atividade. Então isso facilita, porque eles vão tentando de alguma maneira me dizer isso e aos poucos a gente vai descobrindo o que eles estão querendo dizer com cada expressão, com cada movimento. Um trabalho que é extensivo às famílias. Mães, pais e parentes participam e também são acompanhados pelos profissionais do CAAF. Esta concepção de ensino tem os pais como parceiros, cooperadores do processo. As famílias trazem informações essenciais para o processo de aprendizagem e na elaboração dos programas individuais das crianças. É muito importante que as famílias elas busquem um atendimento educacional específico para os seus filhos. Mas é importante também que as escolas se preparem para receber essas crianças para um atendimento adequado, de acordo com as suas necessidades. Interagir, estabelecer contato com o mundo, é vital para todo o ser humano. Sendo assim, é possível a qualquer pessoa desenvolver habilidades e se relacionar, de saber que é possível festejar a vida nas formas possíveis de se comunicar. Acreditar nas pessoas é dar a elas oportunidade.